Gente, podem se assentar, por favor. Nós vamos ter um momento agora, tão esperado, né? Que vocês fizeram aí as perguntas e eu queria chamar aqui para compor nossa mesa redonda, nossos convidados de honra, que são nossos preletores, que tanto nos abençoaram aqui esses 2 dias. E agora nós vamos ter oportunidade, de uma forma mais intimista, escutar deles e tirar dúvidas daquilo que a gente tem e colocou no papelzinho, ok? Então, eu queria chamar aqui Trina e Ana Vitória, por favor. Trina Tales Lousada. Pode sentar aqui. Pastor Jeremias. Pastor da nossa igreja. Brena. Brena Rick esteve conosco ontem à noite. Pode sentar aqui. Obrigada. Doutora Ilmer. Gente, de uma forma bem intimista, de uma forma bem sincera, realista, eu quero que vocês respondam e sejam o mais direto possível as perguntas das nossas convidadas aqui. Eu vou iniciar uma pergunta e eu vou fazer ela para a Trina, tá, Trina? Nós vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Deixe uma mensagem, Trina, para as mulheres sobre a importância da dignidade e a santidade no lar. O que você deixa de mensagem para as mulheres que estão aqui? É importante que você deixe a atmosfera da sua casa e você convide o Espírito Santo para aquele local. A gente quer elevar o valor do lar. Home is where human hearts are formed. O lar é onde corações humanos se formam. The hearts of the people that live in your home Os corações das pessoas que moram na sua casa will sense the atmosphere there. vão sentir a atmosfera do And their local. hearts will either be softened, E o coração delas vão ou ficar amolecidos, they'll feel safe and secure. elas vão se sentir salvas e seguras. But if there's chaos in your home, the hearts will be hardened. Mas se sua casa é uma casa de caos, o coração delas vai ser endurecido. So we're the ones that set the atmosphere in our home. Então nós somos as pessoas que decidem a atmosfera da We nossa want it to be casa. beautiful and creative. A gente quer que seja linda e criativa, Most importantly, we want it to be a place where the Holy Spirit can dwell. mas mais importante que isso, a gente quer que seja um lugar onde o Espírito Santo habita. That's holiness. Isso é santidade. Amém. Que responsabilidade, hein, meninas? Nossa, que responsabilidade. Obrigada. Pastor Jeremias, é uma pergunta sobre um casal. Ganhar mais que o homem é uma dificuldade para mim. Sou empresária, bem-sucedida, mas só aproximam de mim homens sem instrução e que ganham muito pouco. Estou querendo demais? Não, ué. Exatamente, também acho, não. Que síntese. Simples. É para pensar, né, meninas? Para pensar, né, pastor? Tem que pensar. Não? E em relação a ela ganhar, ser muito bem-sucedida, o que o senhor deixa de mensagem para ela? A questão é, o que é ser bem-sucedida? É ter dinheiro? O que é ser bem-sucedida? É ter saúde? O que é bem-sucedida? Todo homem que você olhar para ele e achar ele inferior, ele pode ter o que tiver, você sempre vai achar ele menor. Então, uma questão que não dá certo no seu casamento é porque muitas vezes você acha seu marido menor. E também, se nós tivéssemos aqui os casais, por que é que o homem está irritando sua mulher? É porque ele acha que ela é menor. Ele não considera ela imagem e semelhança de Deus e companheira na vida. Quanto a dinheiro,
Se o dinheiro não for nosso, pode ganhar o que quiser, o dinheiro não é nosso. Então, já tive, eu estou aqui nessa igreja há 41 anos, já tive experiências de ir numa casa que eles estavam se aproximando daqui, ela ganhava muito mais do que o marido, e ela disse, olha, o senhor está sentado numa mesa que eu comprei com o meu dinheiro. O senhor está numa casa que eu estou pagando. O senhor vai comer uma comida que eu comprei. Então, o senhor fica à vontade na minha casa. Eu falei, eu não estou à vontade na sua casa, porque eu queria estar na casa de uma família. Tchau para a senhora, fique com sua comida e com seus móveis. Eu estou indo embora. Boa. I É have nosso, a comment né, gente? about that. A Trina tem um comentário. My grandma, that's 100 years old now, A minha avó, que tem 100 anos hoje, she lived in a very small town that my mom was raised in. ela morava em uma cidade muito pequena, onde ela criou minha mãe. And my grandpa pastored the church in town that was a very small church. E o meu avô era pastor de uma igreja bem pequenininha. My grandma was the professional. She was the postmaster of the post office, a government job. A minha avó era profissional e ela trabalhava no correio para o governo. She was the highest paid person in this whole town. Ela era a pessoa com o maior salário na cidade toda. You would never know it. E você nunca saberia disso. She never said it. Porque ela nunca falou isso. She always honored her husband. Ela sempre honrou o seu marido. As if he made all the money. Como se ele fizesse todo o dinheiro. It's not about the money, is it? Não é sobre o dinheiro, não é? Honor and success has nothing to do with money. Honra e sucesso não tem a ver com dinheiro. So whatever the Lord blesses us with, Então, independente do que Deus te der para te abençoar, we just need to be good stewards, a gente só precisa de cuidar bem be disso. humble, Se humilhar and use what God gives us. e usar o que Deus nos deu. Amém. É sobre família, sobre ser uma só carne. Amém? Brena, como lidar com o sexo após a maternidade, principalmente a primeira maternidade? Acho que a primeira coisa que eu poderia dizer é que a gente precisa avaliar individualmente, né, o significado da maternagem para cada mulher. Né? A gente lê bastante sobre isso e no consultório a gente ouve demais. Né? Vão ter mulheres que vão sofrer bastante a maternagem e isso tem muito a ver com as experiências passadas, né, o contato que essas mulheres tiveram com o seu lugar junto ao seu corpo, o seu próprio corpo, o que importa, as crenças a respeito do seu corpo, as crenças socioculturais a respeito do que esperar de uma mãe ou até do que esperar daquele momento, enquanto você está ali nos primeiros dias do seu filho. A gente importa, às vezes, dos filmes, dos lugares também, aquele lugar, não é, doutor, do imaginário belo, né, da mãe ali com os seus filhos, aquele lugar da amamentação maravilhoso, e a gente precisa pensar as coisas com realidade. Lógico, ainda vão existir o impacto dos hormônios, a gente não pode deixar disso, né, saber disso. Na hora da amamentação, para aquelas que amamentam, o nível de ocitocina sobe demais e a libido cai, mães. Então, da onde é que você vai virar leoa? Né? Só se você, né, se torna uma gatinha, daquela bem afetada às vezes, não é? Então, assim, calma, você precisa, primeiramente, no Senhor, talvez, né, passar o crivo das suas próprias expectativas para esse momento. Eu sempre acho que toda mulher no puerpério precisaria muito de uma rede de apoio, e essa rede de apoio que inclua, inclusive, uma ajuda profissional, não é? Porque, de fato, é um período muito, muito sensível para a mulher. E acho também que os esposos daquelas que têm, né, a dádiva de serem mães dentro de uma família, né, ali divina, com os princípios, eles também precisariam bastante de serem instruídos a respeito desse momento da mulher. Então, ao final das contas, a gente vai sempre personalizar e ouvir, mas levar em consideração os mitos que a gente tem, né, para poder desmistificar isso, para que o tempo seja menos doloroso para o nosso corpo, para o corpo do marido, para o corpo de todo mundo, né? Obrigada, Brenda. Respeito, né? Parceria, cumplicidade, isso tudo faz parte de um casamento saudável. Doutora Ailme.
Já perdoei, confessei meu pecado. Mas, às vezes, tudo volta à minha mente. Como impedir que isso volte a me perturbar? Toda vez que eu tenho um trauma, uma experiência que foi humilhante, que eu não tive força, que eu não consegui escapar, algumas coisas acontecem. Uma delas é a sensação de que eu participei disso, que eu tive culpa nisso, que eu tive algum tipo de influência no processo. Isso cria um ciclo de acusação, aonde Satanás encontra ali um bom material para piorar a situação. E a experiência traumática ela não faz sentido, então eu tenho que tentar criar uma explicação para juntar uma ponta com a outra. E essa explicação, a história que eu me conto, como a autora eu mencionei mais cedo, ela fala para a gente, a história que eu me conto, ela vai criando um looping de pensamento. Quando eu perdoo, que é uma decisão, eu estou acionando no meu emocional, mas também no mundo espiritual, uma transformação, que não é imediata. Para algumas pessoas pode ser imediata. Você tem uma experiência e Deus cura ali, mas para muitas pessoas é o processo de permanecer no lugar do perdão. Não é um sentimento de perdão, é um lugar de perdão, é um posicionamento de perdão. Vem um pensamento, falando, não, isso aqui está definindo minha cabeça, esse assunto é encerrado, Senhor, eu te entrego isso aqui, não sei lidar com minhas emoções, não sei lidar com isso, mas quero te entregar a minha decisão de perdoar. Porque perdoar é uma decisão, não é um sentimento. E quando eu tomo esse lugar de decisão, eu fecho a porta para que a história se multiplique na minha cabeça. Porque o problema dessa história é quanto tempo você gasta ao longo da sua vida contando uma história onde você foi vítima e vilã, como fosse um pêndulo, vilã, vítima, vilã, vítima. Enquanto você faz isso, a vida não anda. As coisas não acontecem, você não avança, não se sente digna de batalhar, de prosperar, de vencer. Muitas mulheres que eu atendi nesses 38 anos de consultório tiveram relações ruins na adolescência, jovens, relações abusivas. E essa relação abusiva criou uma ideia de merecimento de pessoas abusivas. Então, a sequência de histórias foi muito parecida, que está ligado também ao seu modelo familiar, como foi colocado aqui, uma família que não tem valorização, onde a mulher não tem o suporte, onde não tem o afeto do pai. Isso é mais frequente do que a gente gostaria que fosse. Então, esse processo de encontrar uma relação abusiva e repetir esse padrão, ou de ter passado por uma experiência de abuso, ou de humilhação pública, e a cabeça rodar nesse looping, a única saída para isso é o lugar do perdão. E o lugar do perdão não é um sentimento, é uma decisão, um posicionamento onde você entrega para Jesus a gestão dos seus sentimentos. Você não vai dar conta disso. A sua emoção que é vingança. A dor chama por vingança, não chama por perdão. O perdão nos liberta da compulsão de vingança, que é o que prende a gente numa vida que roda como um hamster que cada hora sai de um lugar para outro e não experimenta uma vida mais ampla, mais generosa e mais rica. Então, o teu desafio é, eu fico com a minha justiça, eu fico com a minha dor, minha raiva, e explico e passo a vida inteira contando para as pessoas o que aconteceu comigo, ou guardando meu coração, ou eu decido abrir mão dessa história e começar uma história completamente nova, onde o centro é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer através da minha vida. É uma escolha. Ou da experiência violenta, que é o que prefiro. Uma coisa importante, o lugar mais conhecido nem sempre é o lugar mais saudável. Eu também sempre trabalho no consultório isso. O lugar mais conhecido é o lugar mais seguro. E nem sempre esse lugar seguro é o mais saudável. Então, aí a gente tem 2 S's. Imagina uma mulher, trazendo o exemplo dele, que vem de anos de muita indignidade no campo da violência sexual, afetiva, emocional, psicológica. Então, o lugar mais seguro para ela, possivelmente, é esse lugar da violência, das crenças, do auto-merecimento, não é? Quando ela parte para uma experiência de perdão, ou como queiramos chamar, uma ressignificação do trauma ou daquela dor, esse é o lugar novo. E esse lugar novo, que é esse lugar onde Deus se apropria para restaurar, porque Deus é novidade, não é? Esse é o lugar do temor. Então, é preciso muita paciência.
inclusive com o processo do perdão e com a nova história que você está escrevendo. Eu lembro que durante um tempo, eu estagiei no Maria da Penha. A gente fazia atendimento. E foi muito interessante, porque nós ouvíamos histórias daquelas mulheres, e muitas histórias bizarras. Eu acho que 80% delas, mesmo depois do processo ali arregimentado, elas retornavam ao parceiro. E tinham muitas terapeutas ali, muitas psicólogas muito novas ainda, que se indignavam com o fato de aquela mulher voltar ao parceiro, né, e etc. Quando, na verdade, aquela mulher tinha zero repertório para um lugar novo. Porque havia uma história, um rastro muito grande que se repetia ali. Então, ela sabia o horário que aquele esposo chegava, ela sabia como acalmar aquele esposo, e ela desenvolveu um sistema de valor pessoal a partir daquele lugar de dor, de angústia. Então, arrancar aquela mulher daquele lugar bruscamente também não era sábio. Funcionava, né, ali é como se eu pegasse uma criança que não sabe andar no novo universo e colocasse ela para viver um lugar novo sem que ela tenha qualquer repertório. Não, com isso, eu não faço apologia à violência, por favor. Mas só que a gente precisa olhar as coisas de um modo mais minucioso do que simplesmente, às vezes, dizer ela gosta de estar ali, ela não sai porque não quer. Não sei. Senti o desejo de trazer essa pontuação, já que ouvi o gancho a respeito da violência, dos abusos e dos traumas. Eu acho que é importante que a gente pontue essas coisas assim, sabe? Até para você não se sentir tão culpada. Gente, vou dar uma dica para você. Você devia ler esse livro, Culpa e Graça. Esse livro ajuda a gente, porque todo mundo aqui anda carregado de culpa, inclusive eu, o pastor. É verdade. Veja você, eu tinha que entregar um texto. E aí eu vou trabalhando com outras coisas. Finalmente, aí, pastor, precisamos do texto do senhor. Não entreguei o texto. Finalmente, pastor, precisamos entregar. Pastor, só falta o texto do senhor para diagramar o livro. Vai vir ou não vai vir? E eu não tinha corrigido o texto, eu tinha escrito o texto, corrigi o texto e tal, mandei o texto. E tive que mandar dizendo, me perdoe pelo pecado de adiar. Você sabe o que eu estou falando? Então, é na cruz do Salvador que a gente encontra descanso. Todo mundo aqui hoje já pôs culpa um no outro. Você está sumido, fulano. Quando que você vai me visitar? É saudade ou culpa? Então, a gente acalmar mais e ir para os pés do Salvador Jesus. É lá que a gente vai descansar. E pela vida pedindo perdão, beleza? Culpa e graça, vale a leitura. As leituras, palavra de Deus, Tem na vida livraria de ali santidade, é isso que a gente precisa. E tem alguém fazendo aniversário hoje? Levantou a mão a primeira aqui, ó. Toma, menina, ganhou. Pronto, menina. Já leu, devolve. Brincadeira. Não ia devolver, é claro. É seu presente de aniversário. Boa. Trina. Uma pergunta aqui para a Trina agora. Sou divorciada. Quero muito trabalhar com experiência do lar. É um peso para eu ser mentora, sendo divorciada? Yes, home experience is a curriculum that is for everyone. Sim, o Experiência do Lar tem um currículo que é para todas. It is not a status-based curriculum, it's a principle-based curriculum. Não é um currículo baseado em status, mas é um currículo baseado em princípios. So you could be married or divorced, Então você pode ser casada ou divorciada, rich or poor. rica ou pobre. You could live in any nation in the world. Você pode morar em qualquer nação do mundo. And if you know someone younger than you, E se você conhece alguém mais nova que você, and we all do, e a gente sempre conhece, you are an older woman você é uma mulher who mais can velha teach a younger woman. que pode ensinar as mais novas. Now here's the thing. Agora é o seguinte, If you're going to teach her how to love her husband, se você vai ensiná-la como amar o seu marido, but you're divorced, mas você é divorciada, I bet you can have a lot to tell her. eu acho que você pode ensiná-la muito.
because you learned. Porque você aprendeu. So there's no perfection needed. Então não precisa de perfeição. Just a willing heart. Só um coração disposto. But Titus 2 that says that we must be obedient to the word of God. Em Tito 2 fala que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Then we make disciples. E aí a gente faz discípulos. The home experience is a discipleship curriculum. O Experiência do Lar tem um currículo de discipulado. We invite people to our home A gente convida as pessoas para o nosso lar and we mentor them. e a gente as mentora. You are qualified. Você é qualificada. Boa, gente. Vamos, avance, meninas, vamos. Doutora Ailmer, sou a desorganização em pessoa. Como sair dessa? Sou acumuladora e doida pelos meus cães. Ai, ai, ai. Acumulação é com cães, né? Agora eu quero ver. Vamos separar os problemas. Desorganização e acúmulo. Deixa eu falar de acúmulo primeiro. O acúmulo é uma substituição. Como é o vício de alcoolismo, como é um vício de droga. A gente troca pessoas por coisas. O acúmulo é marcado por uma necessidade de algo, mas assim que esse algo chega, não satisfaz. Toda idolatria tem essa manifestação. Você acha que vai ficar feliz quando tiver aquilo, mas quando aquilo chega, não traz a satisfação prometida. Pelo contrário, no dia seguinte traz culpa, desconforto, como alguém que estava numa dieta e atacou um pudim na geladeira. Não devia estar na geladeira, mas... Então o acúmulo é um processo do espectro psiquiátrico a ser tratado com medicação, com terapia, com apoio, e não é fácil. Não é fácil sair de um padrão compulsivo. Se alguém aqui tem algum padrão compulsivo, sabe o que eu estou falando. Mudar um padrão compulsivo é uma grande luta. Entretanto, quando você vence um padrão compulsivo, você começa a vencer todos. E a sensação de vencer um padrão compulsivo, um vício, uma dependência, é de morte e novo nascimento. Quando minha filha nasceu, eu parei de fumar, fumava cigarro, não era convertido. Logo depois eu me converti. Mas eu parei por causa da Mariana, porque eu não queria que o cheiro do papai fosse o cheiro do cigarro. E que ela se ligasse ao cigarro porque tinha afeto comigo. Então eu paguei um preço por amor à minha filha, que foi muito difícil. A dependência de cigarro é uma dependência muito difícil de tratar, que gera muitos efeitos. Não tinha medicação na época, não tinha tratamento de suporte na época, foi na unha. Eu passei uns 3 meses deprimido, mas depois de 3 meses eu comecei a sentir que a minha vida tinha um outro horizonte, uma outra forma, e muitas coisas eu mudei. Interessante que eu não falei para ninguém que eu parei de fumar. E nessa época a gente fumava no consultório, fumava no avião, fumava em restaurante, fumava tudo quanto é lugar. Eu não falei para ninguém que tinha parado de fumar, mas de cada 10 pacientes meus que fumavam também, 7 pararam de fumar, sem eu falar nada. E eu comecei a estudar a influência silenciosa do comportamento. Mesmo que eles não soubessem que eu tinha parado de fumar, alguma coisa acontecia que eu influenciava as pessoas. Eu nunca fiz apologia contra nada nesse sentido, mas o preço que eu estava pagando libertava outras pessoas. Aí é outro ponto bacana para você pensar. Você pode ofertar a sua compulsão para Jesus e, através de vencer a sua compulsão, seja qual ela for, você abençoar outras pessoas. Porque não é por você, nem para você, nem sobre você. É como que você liberta de uma prisão, de um chicote, de um jugo, de uma mentira, que é a compulsão. Você pode abençoar outras pessoas. Então esse é o lugar da gente, entender que quando eu pago um preço, muitas pessoas ganham. E eu vou sentir a realização porque as pessoas cresceram e ganharam. Muita nossa vida, ela embola porque a gente está pensando só na gente mesmo. Eu consigo, eu posso, eu mereço, eu tenho o quê? E é um lugar menor. Nós somos criados por Deus para
abençoar. E você tem o formato, o desenho, a idade, a cor, o jeito que o Senhor escolheu para ser uma bênção. Você é uma bênção do jeito que você é. E a sua limitação não limita o poder e a graça do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. E a outra dos cachorrinhos? Lá. Porque a questão não é ter o cachorrinho, é quando o cachorrinho substitui pessoas. Então, ter um cachorrinho é legal, mas quando o cachorrinho... Gente, eu estava andando em São Paulo, passando um carrinho, fui ver o menino, é um cachorro dentro do carrinho. Falei, nossa, que neném feio. Porque é aquele cachorro com a cara amassada. Mas quando você substitui pessoas por bicho, aí tem problema. Fala de desarrumação, desorganização. Vamos lá. A questão da organização é um modelo mental. Tem pessoas mais organizadas, outras menos organizadas e pessoas destrambelhadas. Então, o grau de organização, ele está ligado a um perfil psicológico. Entretanto, quando o seu grau de organização conta que outra pessoa vai ter que organizar para você, você cria uma relação constantemente de conflito e de dívida. Então, o assunto arrumação vira grande tema, como o assunto dinheiro, como o assunto limpeza, vira o grande tema do conflito. E você roda em torno daquilo que nem mariposa na lâmpada. O que acontece com isso? O assunto da vida fica sendo aquele. Então, se você entende que o assunto está em cima de desorganização, pode ser que seja uma hipnose da sua vida. Pode ser que seja uma cachaça da sua vida. Essa justificativa, explicação. Então, ao invés de você fazer só o que você tem vontade, faz o que você precisa. O que você precisa? O que vai abençoar? Mais uma vez, sai do centro. Sai do centro. Coloca a sua vida como oferta e tudo começa a entrar no eixo. Buscar o reino de Deus, sua justiça, deixa eu deixar Deus conduzir a minha vida para abençoar outras pessoas. E o mais será acrescentado. É um erro, né, doutora? Ela já entendeu que existe uma falha, existe um erro. Tem que ajudar a serva. Não é só dela... Só de fazer essa pergunta. E aí, linkado a isso que o doutor Ailma falou, é uma terapia mesmo, é o pensamento, o nosso pensamento vaga, né? Nossa, Deus, mas a nossa tem dica solução. É a terapia, né? A nossa Estávamos vida falando é terapia. aqui. Busque, viu? Pode te ajudar. Isso. Pastor Jeremias, dicas para descobrir qual é o meu chamado. Quais as dicas que o senhor coloca aqui quando a pessoa está em dúvida, não sabe qual que é o chamado dela, está meio perdida? Todo convertido já está chamado. Trabalho. Procura, né, gente? Procura na igreja, é só ir lá, bate na porta, pergunta se está precisando e vai descobrir o chamado dele. Tá, uma coisa, você viu um problema, é o seu chamado, vai resolver. Boa. Não faz comentário. Nem precisa de blogueiros na igreja, nem influencers. Precisa de missionários e missionárias que vão trabalhar. Tem um problema, vai resolver. Isso, amém. Ô, gente boa, o chamado é para o outro lado da rua e o outro lado do mundo. Se você não for para o outro lado da rua, nem pense para o outro lado do mundo. Brena, meu marido decidiu parar de ter relações sexuais há 10 anos. Já tentei de tudo e nada. Não sei o que fazer. Eu também não. Não tenho ideia, né? Eu também não sei, né? Nossa, eu só queria dizer a você que escreveu que eu posso vestir sua pele nessa hora e dizer que eu sinto muito. Eu imagino que deve ser uma dor muito grande, né? Nessa hora foi o que eu senti assim para me conectar. Eu imagino que devam ter questões tão profundas que eu, do momento, não consigo avaliar. Eu teria que ouvir você. Ouvir a história, ouvir a jornada que vocês têm tido. Certamente há questões profundas e complexas aí. Ore ao Senhor. Já sei que você já tem orado para estar aqui. E eu imagino que você está aqui esse tempo todo ansiando por fazer essa pergunta. Busque ajuda.
tem alguma dor para isso acontecer. Muita dor. O problema não é a falta de sexo, é tudo que se representa. Então, quando existe uma falta de sexo, ou porque o marido não quer, porque a mulher não quer, a gente para de segurar na mão, de beijar, fazer um cafuné, o pé ficar juntinho, porque tudo que poderia chegar no sexo é cortado. Então a relação fica muito protocolar. Sintoma, né? Fica muito formal, muito distante. E aí, o que vai unir esse casal? O problema de um filho, uma crise de saúde, alguma coisa vai unir esse casal. Então, se o sexo está difícil, está alguma coisa acontecendo, alguma ajuda pode acontecer? Pode, mas não tira o afeto, não tira o carinho, não tira o valor, não tira esse lugar de abraçar na oração. Porque ninguém vai parar uma vida sexual por uma coisa natural, não é natural. É um sofrimento, é uma humilhação, é um sentimento de impotência, de incapacidade do homem e da mulher. É alguma coisa que mexe profundamente com o nosso senso de valor. Mas quando uma das partes fala, não quero mais, não chega mais, para a outra parte é uma sensação muito ruim. Ô, Sem gente contar, uma coisinha importante, pastor Jale, cortando aqui, que dentro desse universo, né, virtual, os estímulos junto à pornografia e tantas coisas que a gente tem visto hoje, esse é um campo que merece também ser avaliado, né? Quando não está em casa ali com a esposa, a gente sempre também avalia os elementos de substituição. Ouviu o doutor falando a respeito disso? Mas hoje a gente vive realmente uma crise dentro desse campo, né? Com o que é pornográfico. E o que é pornográfico é gigante. Né, o conceito hoje de pornô, que é diferente de erotismo, que é diferente do que é soft, do que é hardcore. Então a gente está assim num universo, no mundo, onde a sexualização, não a sexualidade, né, merece assim um mergulhar, um campo realmente de estudo, e a gente tem que importar isso para dentro das nossas casas, mesmo que você esteja tendo um sexo à la Lagoa Azul. Né, que a Lagoa Azul tem irmãs mais novas que não vão entender a analogia. Acabei de me dar conta disso. Mas eu podia falar de Cântico dos Cânticos, né? Que assim é bem. Ali a gente já tem assim, retira a linguagem poética de Cântico dos Cânticos e a gente tem uma coisa bem picante ali, sim ou não? Para que a gente vai ver lá fora, né? Não tem condição. Ô, gente boa, eu tinha pedido porque eu queria parar para orar, ia pedir a Trina para orar. Dores, primeiro a gente trata com oração, porque uma dor desse tipo pode gerar muita amargura, muita amargura. A segunda coisa tem estágios para a sexualidade. Ninguém que tenha 30 anos e o outro tem 60, a sexualidade é a mesma. A outra coisa ele tem diabetes, ela tem diabetes. Segundo, ele foi operado de próstata e complicou toda a questão da sexualidade dela. Ela largou para lá essa questão da beleza feminina e ela não está nem aí para nada. Como disse nossa doutora Brena, há várias coisas envolvidas, mas a maior situação é de tratar qualquer mágoa que está agarrada nesse coração. Então, nós podíamos orar. Por isso que ninguém que é casado tem sexualidade 100%. Ninguém. E quando você vai em encontro de casais, as palestras sobre sexualidade é só para quem tem entre 25 e 35 anos. Porque a maneira como o assunto é conversado é só dessa idade, não é? Aí não traz o assunto do afeto que a Ilme acaba de falar. Como que é? Alguém que adoeceu de diabetes pode ainda continuar vivendo no casamento mais 10, 15 anos com grande amor, se ele não tem condições de ter ereção. Então a gente tem que tratar o coração, porque o Senhor Jesus diz que o que acaba o casamento é a dureza de coração. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Então, eu queria que a gente orasse, porque para pedir ao Senhor graça. Segundo, a mulher que tem o marido em condições de fazer sexo tem que pedir ao Senhor para dar tesão a esse homem, tem que pedir. É legítimo, é bíblico.
Ora, fala, Senhor, acende o A fogo nele, unção Senhor. do touro selvagem. Hein? O touro selvagem. Salmo 92:10. Solta a unção em cima dele, Senhor. Espírito desse. Não. Do espírito não, né? Ela podia orar por nós. Amen. Lord, I pray that you would heal this precious wife's broken heart. Jesus, eu oro para que o Senhor possa cuidar do coração quebrado dessa esposa. You died to heal us from hurt. O Senhor morreu para curar a gente das nossas dores. And I just pray that this pain in her life would not cause her to be bitter and angry. Então eu oro para que essa dor na vida dela não faça que ela fique uma mulher amargurada. Give her compassion for her husband. Dá a ela compaixão pelo seu marido. Maybe even prophetic inspiration of what he needs. Dê a ele uma inspiração profética do que ele precisa. Lord, I pray that she could be so sensitive to his needs that she would be able to minister to him somehow. Eu oro para que ela esteja tão sensível para as suas necessidades que ela possa ministrar na vida dele de alguma forma. Lord, I pray that she would just see exactly the way that you see him. Deus, eu oro para que ela veja o marido dela da forma que o Senhor o vê. She could focus on all the wonderful things about him. Que ela possa focar nas coisas maravilhosas sobre ele. Lord, give her a supernatural ability to be patient. Deus, dê a ela ações sobrenaturais para ser paciente, To wait with a good attitude. para esperar com uma atitude positiva, While you work on her husband. enquanto o Senhor trabalha no seu marido. Lord, I pray that you heal him Deus, eu oro para que o Senhor o cure and that he would want to be free from this e bondage. que ele possa querer ser libertado desse laço. Set him free from the pain and trauma of his own life. O liberte da dor e dos traumas da vida dele, So he can give and receive love correctly to his wife. para que ele possa dar e receber amor da forma correta à sua We esposa. believe that this marriage will be restored body, soul, and spirit. Nós acreditamos que esse casamento vai ser restaurado de forma que a alma e o espírito e o corpo vai ser restaurado. Complete unity, the two becoming one flesh again. Que eles vão estar em completa união, eles vão se tornar uma só carne novamente. And we claim this in Jesus' E name. nós declaramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nós não podemos perder as oportunidades, mulheres. Ontem, pastor Jeremias, quando estava saindo, brincou aqui com a gente, chegando em casa, pega no pé do seu marido, faz um carinho. São momentos afetivos que a gente não pode perder. A doutora Ailmer falou isso. Na verdade, quando acontece o fato de perder o momento de não querer mais sexo, já se perdeu o abraço, o beijo, o carinho, o encostar. Então, nós precisamos ficar atentas, porque nós somos guardiãs do nosso lar. O nosso casamento é o bem maior que nós temos. Depois de Jesus Cristo, a nossa segunda maior escolha é o nosso casamento. Então, nós precisamos de cuidar. E esse cuidado tem que existir dentro dos nossos lares. Amém? Agora uma pergunta, um carinho, um mimo, um elogio. Trina, nossa, tanta coisa aqui, eu vou falar tudo. Trina, qual o segredo de tanta beleza? Trina, você pode revelar a sua idade? Gente, não sou eu, hein, a pergunta. Não é? Conta para todas essas irmãs. Então vamos, uma por uma. Qual o segredo de tanta beleza? Well, the secret of beauty is attitude. O segredo de tanta beleza é atitude. It's always Jesus. É sempre sobre Jesus. So we can radiate him. Então a gente pode radiar ele. And I think he expects us to do the best we can with what we have. E eu acho que ele espera que a gente dê o nosso melhor com o que ele nos deu. And so I do this every day. Então eu faço isso todo dia. And I'm 58. Eu tenho 58 anos. O próximo. Minha pergunta, conta para todas essas irmãs em Cristo o que você faz para ter essa carinha tão jovial. É muito colágeno, gente? No, I don't do anything Não, ela não special. faz nada muito especial. E para a gente finalizar agora uma pergunta, e acho que ela fez. Essa é uma filha, tá? Como implantar santidade quando ainda não se é dona do lar?
You always have something. Você sempre tem algo. So if you're a young girl living in your parents' house, Então, se você mora na casa dos seus pais, maybe you have your own room. talvez você tenha seu quarto. At least you probably have your own bed. Pelo menos sua própria cama eu acho que você tem. Or maybe you have your own chair or your own desk. Ou às vezes você tem sua própria cadeira e sua própria mesa. You always have something. Você sempre tem algo. Something that's yours. Algo que é seu. Your own clothes. Suas próprias roupas. So the scripture says that when you take care and you're faithful with the little things, Então a Bíblia fala que quando você cuida e é fiel no pouco, someday God will reward you with many um things. dia Deus vai te abençoar com muito. So make your bed every day. Então arrume sua cama todos os dias. Someday you will own your own home. Um dia você vai ter sua casa. Boa! Aqui, gente, durante 22 anos eu fui a única cristã na minha casa. E era muito interessante, porque minha avó, minhas duas avós, materna e paterna, elas eram cristãs de uma Assembleia de Deus. Assim que eu fui gerada no meio do fogo, depois né, a reforma entrou na minha vida. Mas era muito interessante, porque a minha família era muito disfuncional. Mas as minhas avós, elas iam me buscar todos os dias, às 6 da manhã do domingo, para que eu pudesse ficar na oração e depois na escola bíblica. Porque senão minha mãe e meu pai não me levavam, e para eu ficar, eu tinha que ir com elas. Então, essa foi minha infância, desde os 5 anos. No caminho para lá, quando era uma avó ou outra, elas diziam sempre para mim: minha filha, você pode escolher mais de Cristo e fazer uma história diferente da sua casa. E elas falavam isso todos os domingos para mim. E eu amei a Jesus muito jovem. E eu lembro que, quando eu voltava da escola bíblica, depois da adolescência, eu ouvia da esquina de casa, assim, as músicas que meu pai ouvia, e eu sentia o odor da bebida na esquina de casa. E eu lembro que eu ia orando e cantando louvores, e eu falava: Senhor, um dia eu vou ver o meu lar transformado. E eu comecei a servir as pessoas da minha casa. Antes eu ajoelhava para orar pelo meu pai, e eu falava para Deus tudo o que ele era de ruim. Eu lembro desse dia, eu ajoelhava e dizia: Deus, eu tinha 15 anos, sobre ele e minha mãe. Um dia, o Espírito Santo falou assim: filha, você acha que eu não sei que o seu pai e sua mãe são o que você está trazendo? Eu sei. O que você acredita que eu posso fazer por ele? É sobre isso que eu quero que você fale. Não que Deus não acolhesse o meu lamento. Afinal, nós temos um livro na Bíblia que chama Lamentações. Vai ter hora em que é para lamentar. E o que é diferente de murmurar, tá, irmãs? Vale uma exegese disso, né, pastor? Do que é lamentar, do que é murmurar. Mas nesse dia, eu comecei a orar diferente. Eu escrevia bilhetinhos, colocava na mesa e dizia que amava o meu pai, amava a minha mãe. O que vocês precisam que eu faça por vocês? Limpava a casa. Muitas vezes ele, depois de um dia de muita bebida, completamente ressacado, literalmente, eu levava-o no banheiro, limpava às vezes a náusea, né, o vômito que ficava ali, e naquele momento eu pedia a Deus para que eles vissem mais da luz de Deus em mim. Essa foi a estratégia que o Espírito Santo me deu, porque onde há Cristo, há estratégia. Eu não sentia vontade de fazer isso, mas Deus começou a gerar em mim, num ato de obediência, esse lugar. Eu era apenas filha, mas eu entendi que se a luz tinha, né, chegado até mim, ela precisava brilhar naquelas trevas. Então, no meu lugar de filha, eu orava. E Deus fez uma obra bem bonita na casa dos meus pais, viu? Glória a Deus. Depois de 20 anos. A atitude, né? Teve uma atitude. Gente, nós já estamos quase encerrando, né? Tá tão gostoso aqui. Eu vou querer agora que cada um de vocês, uma martelada, né, pastor? Dê 3 dicas práticas aqui. Nossa conferência falou sobre a essência. E nós escutamos tanta coisa maravilhosa aqui, essência em tantas áreas da nossa vida. E aí os nossos preletores vão deixar 3 dicas práticas aqui.
para que essa essência não se apague da nossa mente, para que a gente não se afaste dessa essência de Deus. Então, cada um vai deixar 3 dicas importantes. Quero que o pastor Jeremias finalize essas 3 dicas e depois nós vamos ter um tempo aqui de clamor, de oração, de louvor, para que essa essência se firme na nossa vida, no nosso coração e nos nossos lares. Amém? Doutor Ailton, o senhor pode começar? Eu queria ver essa imagem de um poço. No fundo desse poço tem a sua essência. Depois os abusos, as dores, a raiva, a tristeza, o medo. Quando a água de Cristo começa a entrar no seu poço, a primeira coisa que sai não é a essência. São as coisas que estão em cima da essência. A raiva, a tristeza, o medo, a vingança, a vergonha. Então a primeira dica é: persevere. Continue deixando a água entrar em você. Não espere que as coisas melhorem no momento em que você fez um movimento. A cura é um processo mais complexo do que um momento. E mais importante é: persevere. Mas persevere em quê? Na confiança que Jesus Cristo, que Ele é a sua essência, você é criada à imagem e semelhança dEle. Ele vai se manifestar cada vez mais na sua vida. E mesmo as suas dores, as coisas que você mais tem vergonha, Ele vai transformar isso em realidade. A segunda coisa que eu queria deixar para você, nessa visão da perseverança, é: cuide de outras pessoas. Não para ter um retorno, não para ter reconhecimento, mas cuide de pessoas que não merecem seu cuidado. É um ato de obediência que cura você. Quando você ora por pessoas que machucaram você, não tem nada a ver com a sua vontade. Quando você cuida de pessoas que não merecem o seu cuidado, não tem nada a ver com a sua vontade. Tem a ver com uma obediência que cura você. E a terceira coisa, e talvez a mais difícil, reaprenda a brincar. Você esqueceu como é que se brinca. Você tem um netinho, um sobrinho, uma criança perto, reconecta com essa criança que você já foi um dia. Porque sem o coração de criança, a gente não entra no reino. E você pode estar tão ocupada em fazer as coisas certas para tanta gente, que você não olha a necessidade de parar e brincar. Sabe quando você faz uma festa e você não senta para comer? E quando você vai ver, está lavando louça, e depois todo mundo foi embora, e você vai fazer alguma coisa para você? Reaprenda a brincar. Não depois que todas as tarefas, todas as pessoas, todo mundo foi atendido. Não. Reaprenda a brincar, porque o seu carro não vai andar sem gasolina. E tem muita mulher andando sem gasolina, com o coração pesado, empurrando o carro ao invés de sentar no banco de motorista e dirigindo. Abastece com o teu coração de menina. Reaprende a brincar e senta nesse banco que Deus te deu, porque essa vida foi Ele que te deu para honrar você, abençoar você e usar você poderosamente. Foi uma grande honra estar com vocês aqui. Muito obrigado. Joy, Alegria, prayer, oração, gratitude. gratidão. 1 Thessalonians 5:16 through 18. 1 Tessalonicenses 5, versos 6 até o 18. Be joyful always. Se alegre sempre, Pray without ceasing. ore sem parar Give thanks in all circumstances. e agradeça em todas as circunstâncias. For this is God's will for you. Porque essa é a vontade de Deus para você. And when you walk in obedience to the will of God, E quando você anda em obediência na vontade de Deus, you will have the essence, você vai ter a the essência, fragrance of the Holy Spirit. a fragrância do Espírito And Santo. you will impact your family and the world around you. Você vai impactar a sua família e as pessoas ao seu redor. Joy, prayer, gratitude. Alegria, oração e gratidão. Eu vou sintetizar as minhas 3 dicas numa frase com 3 palavras. Permaneça sendo ramo. Repete, Breno. Repete pra gente, Breno. Breno, repete.
permaneça sendo ramo, fazendo alusão a João 15. Né? Lembra, nós conversamos sobre isso ontem. Né? Ou seja, né, nós não fomos chamados para ser videira ou vide, mas para ser ramo. Amém. Amém. Ô, gente boa, 18 palavras que mudaram a minha vida há muitos anos. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 3. Uma mulher anônima, cuja essência resplandece nessas 18 palavras. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. O que aconteceu com essa mulher jovem? Ela foi sequestrada, viu seus pais e familiares serem mortos, possivelmente foi sexualmente machucada, foi levada como escrava para a Síria e dada como escrava a mulher de Naamã. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era leproso e não tinha mais chance de nada. Quando a gente chega no fundo do poço, até quando o cara diz assim, para você sarar, tome um copo de xixi. Você toma, porque isso já aconteceu em Belo Horizonte várias vezes. Era remédio para câncer tomar o próprio xixi. Pois Naamã, adorador de Rimon, grande líder na Síria, ouviu uma escrava que falou com a sua mulher: tem um profeta em Samaria, se ele for lá, ele vai ser curado da lepra. Vamos lembrar toda a história. Naamã foi ao rei, conversa de rei para rei, mandou uma carta desaforada para o rei de Israel: quando meu comandante chegar, eu quero que você o cure da lepra e o devolva são. O rei desesperou e disse: ele está querendo alguma coisa contra mim, como é que eu vou sarar alguém da lepra? Não tinha celular, não tinha internet, mas a boca do povo ninguém segura. O assunto chegou na casa de Eliseu. O rei rasgou a roupa e está desesperado. O Eliseu mandou uma palavra: fala com ele, mandar o comandante aqui, tem um profeta em Israel. Mas quando Naamã chegou, o Eliseu não saiu. Mandou o diácono, o seminarista bocudo, que falou com ele assim: o homem mandou você tomar banho, vá tomar banho, 7. O Naamã não aceitou, falou: se fosse para tomar banho, eu tomava lá nos rios de minha cidade em Damasco, e eu não ia entrar nessa água suja, eu não poderia lavar lá e ficar limpo. Não pode, Naamã, você não entendeu? É no Jordão, a palavra de Deus é no Jordão, não é lá. Todo lugar tem esse povo que ajuda. Os oficiais do Naamã chegaram e disseram: meu pai, se ele tivesse mandado fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele só falou: entra nessa água e toma os 7 banhos. O Naamã desceu 7 vezes, obedeceu a palavra do Senhor e saiu dali curado. Quando ele volta, quem sai para recebê-lo é o profeta, não é o moço do profeta. Enquanto Deus não quebra o nosso orgulho, você não recebe tudo que Deus tem. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre essas 18 palavras. Anos atrás, eu escrevi na minha Bíblia um propósito para a vida inteira. Por que essa menina sequestrada, dada como escrava, está num país idólatra agora e vê o sofrimento dessa família e diz: tem uma chance? Por que esse Deus é forte e ele não te ajudou? É ele que resolve. Tem um profeta em Samaria. Então eu quero
convidar você para 5 frases. Um propósito: eu quero ser uma pessoa sem amargura. A perda da família, o sequestro, a violência, tudo que ela sofreu não deixou seu coração amargurado. E se alguém perguntasse: onde está o teu Deus? Por que o profeta de Samaria não te sara? Isso é Deus que resolve, não é comigo. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Ouvimos de todos os preletores essa palavra. Segundo, uma pessoa cheia de fé. Apesar da circunstância dela, Deus está no comando. Apesar da circunstância dela, a palavra de Deus é fiel. Apesar de que o sofrimento é parte do discipulado, a poda, cheia de fé. Deus está no comando, Deus está fazendo. E outra coisa para você olhar: as bênçãos provisórias não devem definir sua fé. O que são bênçãos provisórias? Melhorei as finanças, fui curado do câncer de próstata, fui curado disso, daquilo, mas não tem jeito, que vai morrer, vai morrer. Não tem jeito, você está com o pé na cova, qualquer hora dessa. Então você precisa ter a bênção definitiva, que é a ressurreição dos mortos. No final, dá tudo certo se você é de Jesus, porque Jesus ressuscitou e Ele voltará e levará seu povo. Levante sua fé. Não fique sua fé afirmada nas circunstâncias ruins que lhe aconteceram. Só estou repetindo o que ouvimos. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão. Ela está vendo a dor dessa família, sabe que tem uma oportunidade e ela não fechou seu coração. Eu quero mais é que pegue essa lepra na mulher dele, no filho, no cachorro, em todo mundo. Tem um profeta em Samaria. Eu conheço o Senhor Jesus, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é o Salvador. Sem compaixão nós não pregamos o Evangelho. Então tem muitos de nós que acham que o inferno deve ser uma bênção, porque eu não prego o Evangelho hora nenhuma. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora. Naamã levou 385 quilos de prata, 84 quilos de ouro e 10 vestes festivais para trazer uma bênção. Ela doou de graça. A generosidade devia caracterizar sua vida e minha vida. Mulheres que passam um dia inteiro mostraram interessadas, uma noite, um dia, mas podem sair daqui e serem mal educadas até umas com as outras no estacionamento, porque a generosidade e a bondade não entrou no nosso coração. Generosidade e bondade é dar bom dia, é tratar as pessoas com doçura, é dizer às pessoas que elas valem por ser gente. Deu de presente tempo, dica e finanças. Doadora. Que mulher é essa? Quero convidar você para ficar em pé para ouvir a última. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Amargura é igual banho, você tem que tomar todo dia, ou passar muito perfume. Mesmo assim, o bafão vai estar aí. Chanel, nem um Chanel. Posso contar um negócio do seu menino? Não vou contar, não. Sem amargura. Todo homem casado, toda mulher casada tem amargura um com o outro, porque se a gente fosse falar tudo que pensa do outro, não rodava.
E o que você pensou de mim, pensou do congresso, pensou da outra mulher ao seu lado, que ela está achando que está muito bonita e ela está horrorosa, essa perua, paz do Senhor, minha irmã. Sem amargura, cheia de fé, minhas mãos se levantam para o Senhor. Eu continuo nas promessas, cheia de compaixão. Tem um profeta, tem um caminho. Acalme-se. A infertilidade pode ser resolvida com tratamento, com oração, mas a infertilidade só resolve quando o coração descansa que Deus é fiel em todo o tempo. Constantemente as pessoas acham que o maior ministério da vida dele é cuidar do marido, a casada, cuidar da família, quem é pai. Eu, com licença de todo mundo, discordo completamente, senão não tinha nem viúvo, nem divorciado, nem o marido morria, nem a mulher morria. Meu maior ministério é agradar a Deus. Solteiro, casado ou viúvo, é meu maior ministério. Cuidar da família é um detalhe da vida cristã. É igual cuidar do trabalho, é igual tomar banho, é igual organizar a igreja. Porque senão, o solteiro que não vai casar, e não vai casar, moço, não adianta. Por quê? Primeiro, você tirou você do mercado quando decidiu que ia ganhar dinheiro e casar depois de 40 anos. Você tirou você do mercado. O mercado ficou... E um punhado pediram para você casar. Quando você tinha 18, 19, você não quis. É outro dia. É o ano que vem. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Todo dia quem tratar isso, cheia de fé. Eu tenho que ter hora devocional, eu tenho que ouvir o conselho dos irmãos, eu tenho que ter minha igreja, eu tenho que vir aos cultos. Aliás, quem aqui está sem igreja, levanta a mão. Vou te oferecer uma boa. Quem está aqui e não batizou ainda, levanta a mão, você precisa resolver isso. Não batizei ainda. Você precisa resolver, porque o Senhor Jesus disse que quem é dele tem que batizar. O Senhor Jesus que falou. Cheia de compaixão, doadora. Você pode falar de dízimo, você pode falar de tratar os outros com doçura, você pode falar de doar o seu tempo para seu tio que não vê há muitos anos e que diz assim, é porque eu não tenho tempo. Não é, porque você não me interessou. Porque se você marcar que vai visitar ele o mês que vem, você vai lá. O Naamã volta para a Síria, levando 2 mulos de terra. Porque naquele ambiente, o Deus era o Deus da terra. Quem é o Deus da Síria? Rimon. Mas estou levando a terra de Israel, porque eu vou fazer um altar para ajoelhar. Porque meu Deus é o Deus de Israel. Então ele volta dizendo, sou do Deus de Israel, revelado no Novo Testamento em Jesus Cristo. E ele sai com uma decisão, porque nunca mais teu servo vai abandonar esse caminho. Te ensinar uma coreografia para ver se você lembra. Minhas palavras, vamos lá? Solta. Então vou ensinar a frase, depois ensina a coreografia. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. O Naamã volta dizendo assim, voltei crente de Israel. Quando você voltar para casa, que seu marido diga, voltou crente, onde é que você foi? Você vai lá toda semana.
Então fala comigo. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão e missionária. Os 5 continentes é a paixão da minha oração. Foi um dos nossos preletores que disse: seus motivos de oração revelam o quanto você é idólatra. Ele pode não ter falado desse jeito, mas foi assim que eu anotei. Cura minha saúde, abençoa meu marido, me dá trabalho, me dá comida, eu passei, que eu faça isso, que eu faça aquilo, que meus filhos... Ninguém orou pelo Paquistão, ninguém orou contra o tráfico humano, ninguém orou por nada que interessa o reino. Nós lemos a oração do Pai Nosso aqui: venha o teu reino. Vamos ver se você decorou? Fala sem coreografia. Eu cheia de compaixão, doadora, missionária. Missionários vai fazer com a mão só. Os 5 continentes é a paixão de Jesus e a minha paixão. Então vamos lá? Eu quero ser uma pessoa. Quando você levanta a mão, que você está dizendo presente. Começar de novo. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Dê a mão à sua irmã. Dê a mão umas às outras aí. Pergunte a mão de quem está da sua direita ou da sua esquerda. Preste atenção. Todo mundo aqui sente uma certa mágoa todo dia. Não vem não. Eu tenho horror a esse povo santarrão. Horror. Tem raiva do governo, tem raiva do outro partido, tem raiva de quem não sabe dirigir, tem raiva dos letras do trânsito, tem raiva de quem não sabe cozinhar, tem uma mágoa do pai, uma mágoa. Está com mágoa do seu pai até hoje, com a cidade. Não é possível, você precisa ver a gente. Aí eu sou assim porque meu pai não me abraçava. Então vai lá e abraça ele. Você já está adulto, chega! É porque meu marido não diz eu te amo. Diga você! Tenha compaixão do seu marido, tenha compaixão dos seus filhos, tenha compaixão de você. Por que toda noite você tem que dormir olhando o seu celular? Antes de dormir é a última coisa. Toda noite, você não tem compaixão de você, não? Dá bom dia a todo mundo, morador de rua. Todo mundo merece um bom dia. E se ele não me responder, eu não estou falando, me responda, estou falando bom dia. Você tem a cabeça ruim, você tem a cabeça ruim, melhore. Levante a mão de sua irmã, pergunte o nomezinho dela aí. E ora pelo nome, sem orar no ouvido dela. Senhor, ajuda minha irmã a viver sem amargura. Sem amargura, sem amargura. Que esses ventos de amargura que vêm, ajude minha irmã a viver cheia de fé. Fala o nome dela. Ajude a minha irmã a ter a compaixão de Cristo. Derrama sobre nós. Senhor, eleva a nossa generosidade. Eleva a nossa generosidade. Senhor, e o Senhor já me enviou para 5 nações. Senhor, enquanto eu vou, usa a minha vida, Senhor. Vai orando em voz alta, pedindo para o Senhor guardar a semente para frutificar.
Que as crianças sejam abençoadas. Que as grávidas sejam abençoadas. Que as avós sejam abençoadas. As solteiras sejam benditas. Seja bendita a nossa tradutora, aleluia. Que o Senhor guarde ela. Mantém sua mente iluminada, louvado seja Deus. Obrigado pela Brena, Senhor. Obrigado pela Esther. Obrigado pela Sara, pela música. Obrigado pela Trina, aleluia, e seu marido. Obrigado pelo Ailme e a Ana, aleluia.